Eu não estou te vendo. Falei, gostou do meu estilo urso polar? Peraí, tá muito barulhento aqui. Peraí. Quieto. Ô, você tá em live no Facebook? Eu tô livando agora. Não, você já tá em live. Então, acabei de colocar. Ah, tá. Eu tinha começado uma live, parei e apaguei. E agora deveria ter começado de novo. Você tá me vendo na live? Não, eu tô aqui no coiso, né? Não, mas você tá me vendo na live também? Não tô, eu não abri a live. Eu entrei toda achando que a gente estava em off. Estamos em on. Calma aí. Ih, peraí, Facebook. Ai, queridos. Deixa eu só... Você viu esse negócio da reunião da Marcha da Ciência que foi invadida? Que coisa grave, gente. Foi invadida? Ó, a gente tá live, tá? Então... Eu sei, eu já vi aqui. Eu vou mandar aqui para vocês isso. Ah. Então, teve uma... Tá tendo hoje a marcha pela ciência, né? A marcha virtual pela ciência. Sim. E aí uma das reuniões foi invadida por uns hackers. Uns hackers nazistas. Porra. Nossa. É, pesadíssimo. Eu só vi... Eu vi algumas gravações para a marcha, mas eu não acompanhei. Vou tirar meu sol daqui. Tem uma lâmpada que ela parece um sol no vídeo. O Ramon vai estar entrando? Você falou com ele? Ele deve estar entrando. Eu falei para ele entrar uns 5 minutos antes. Uhum. Seu sol. Deixa Pior que eu tá mó mutar frio aqui. Nublado, neblina. Parece que eu tô no sol. É por causa da minha lâmpada. Acho que eu vou acender a luz aqui, só um minutinho. Tá bom. Eu vou deixar uma música de fundo, não? Ou não, né? Daqui a pouco eu... Vou tirar aqui. Postou aqui. Ah, não. Ai, não, mas aí eu vou ficar com muito frio. Coisa. Para quem estiver entrando, estamos esperando o professor Ramon. Deveria entrar daqui a pouco. Quê? Estou falando com quem já está nos ouvindo. Ah, sim. Tem bastante gente? Tem bastante gente. 3 pessoas, por enquanto. 13? 3. Ah, deixa eu entrar lá e conseguir, que aí eu distribuo o link. Só um minutinho. Vai lá. Debate.
Aumenta a música aí, Caput. Acho que podia falar, É? acho que a gente aumenta a música. Tava tão boa. Tá muda. Ah, não. Eu falei para você aumentar a música. Para aumentar, tá bom. Dá para ouvir? Olá, Ramon. Tudo bom? Você nos ouve? Tá ouvindo? Oi, oi. Oi. Agora estou ouvindo. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Estamos nos ouvindo. Perfeito. Então, tudo Tá bem, ouvindo, Maria? moçada? É? Tudo bom? Tudo, tanto tempo. Tudo bem, Ramon? Firme? Oi, Maria, tudo certo? Firme? É, na medida do possível. E É, a você, gente que conta? rindo para não chorar. Ah, eu tenho que agradecer, né? Não tem ninguém na minha família doente. Tô bem. Não, eu falei, não tem ninguém da minha família doente, mas assim, eu tô muito preocupada, né? Com o país, Ah, sim, com o sim. que nós vamos discutir hoje, né? Mas com o que está acontecendo. É, não está fácil, não. Mas a gente Ah, vai reagir. Eu vou falar sobre isso. Que ótimo. Vamos, você vai ver. Mobilização é tudo. é, agora está Então, tendo temos... que mobilizar, né? Tem que. Não, e a sociedade está querendo se mobilizar, eu acho. Sim, sim, sim. Acho que tá todo mundo, já deu, entendeu? Já foi muita palhaçada, para. Até um desrespeito aos palhaços dizer isso. Mas foi muita. Que é isso? O governo Bolsonaro já Ah, deu. tá. É demais. E É, a sociedade precisa vocalizar isso de alguma maneira, entendeu? É muita, assim, nós não podemos ser cúmplices dessa desumanidade, dessa indignidade. sim, sim, É. Teremos uma perfeito. fala otimista, então, Maria? Que bom. Não, otimista não, em movimento, Ah, mobilizada. ok, ok. Não, vou. A gente vai discutir, né? Então, se você quiser começar, Uhum. Caput. Não Então, sei se tem, algum tem 12 diretor vai pessoas. Tem 12 pessoas assistir. acompanhando, são 5 horas e 2 minutos. Ah, é cedo, é que a gente entrou cedo, né? Eu estou É que a terminando gente... de divulgar aqui. Isso, vamos começar às 5h05? Esperar mais uns minutinhos? Uhum. Tá? Perfeito. Nossa, eu vou divulgar aqui. Onde no Facebook está? Que está É, transmitindo a live é no Facebook. Isso. eu Perfeito. acabei de divulgar para todos os canais aí. E vou compartilhar aqui agora. Compartilhar no meu story. Eu vou compartilhar público. Aqui mesmo.
Ó, o Luiz. É o Luiz Martins que está perguntando, Luiz Filho. Vai ter café e pão de queijo? Ai, que vontade que me deu de comer café e pão de queijo. Não, vai ter água com uma mensagem subliminar aqui. Nem tão subliminar assim, né? Realmente. Aonde uma mensagem? Que, gente? Vocês Aqui, estão ó, na falando, minha né? xícara. Ah! Agora que eu vi. É que eu tava olhando aqui no Face, aí tem um delay aqui. Aí vem direito. Ai, 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 ai. Tamo aí. Temos um número infeliz de seguidores agora, que é 17. Finalmente saímos desse número, agora tem 18. Então, começamos? Bora? Então, boa tarde, ou bom dia, boa noite, depende de quando alguém for assistir isso agora. A todas e todos, mais um evento aqui da TV Adulf ABC. Hoje o tema é Pandemia Máxima e Estado Mínimo. A gente vai ter um debate com o professor Ramon Fernandes, professor titular da UFABC, e também com a professora Maria Carlotto, professora da UFABC também, e presidente da Adulf ABC. Inicialmente, o tema desse debate é razoavelmente amplo, mas a gente vai começar tratando de uma questão bem específica, de interesse de quem deve ser, provavelmente o público, se não for majoritário, se não for total, é majoritário, né, de quem está assistindo agora ou num outro momento, professores do magistério superior, falando sobre o projeto de lei 39, que já está em mãos do Bolsonaro, podendo ser sancionado a qualquer momento. Que eu saiba, até agora não foi, mas vai ser a qualquer momento com ou sem vetos. Então, inicialmente, antes de começar o debate efetivamente, eu vou fazer espero breve, mas razoavelmente detalhado, relato do trâmite desse projeto, do que foi aprovado e das questões principais, principalmente aquelas que interessam à nossa categoria, então esse início vai ser bastante específico. E, em seguida, passo a palavra para os debatedores, a gente volta a abrir a perspectiva para falar numa situação mais geral dessa política de Estado mínimo, da qual esse projeto é um dos representantes, né? Um dos atos nesse contexto. Então, partindo para um relato, depois, quem quiser colocar aí nos comentários do Facebook alguma pergunta, eu vou ver se eu, ou a Maria, ou o Ramon, a gente consegue responder, mesmo se for específica do projeto. Tá? Até onde a gente puder responder, a gente esclarece. Mas, então, o projeto de lei 39 teve rapidamente o trâmite dele, né? Ele começa, na verdade, parte de um outro projeto, o projeto 149, aprovado pela Câmara em abril, que era um projeto que tinha como objetivo a ajuda aos estados e municípios, né? Mas esse projeto encontrou resistência do governo federal, que ameaçou vetar o projeto, porque discordava do montante que ele previa, e também porque o governo federal queria vincular o auxílio aos estados e municípios a medidas de austeridade fiscal. Então, articulou com o Alcolumbre, presidente do Senado, que anexou esse projeto vindo da Câmara a um projeto que já estava em tramitação no Senado, que é esse 39, que acabou sendo aprovado, né? Assumindo dessa maneira a relatoria para o Senado, né? Fez o relato e o Senado aprovou,
a rejeição ao projeto que veio da Câmara e colocou substitutivo o projeto de lei 39 do Senado. Para que tudo isso? Para que a última palavra ficasse para o Senado, como de fato aconteceu. Então, houve uma primeira sessão, uma primeira aprovação no Senado, foi para a Câmara, para emendas, e depois voltou para o Senado. Esse é o trâmite geral do que foi esse projeto, né? Detalhando um pouquinho, principalmente as questões que podem nos interessar um pouco mais, a primeira aprovação no Senado foi aprovado um auxílio de 60 bilhões para estados, Distrito Federal e municípios, sendo 10 bilhões vinculados à saúde e assistência social, 50 bilhões desvinculados, né? O projeto também aumentava medidas de austeridade fiscal através de alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal e proibia aos estados, até o final de 2021, reajustes. Eu vou falar de maneira um pouco mais generalizada, tá? Não todos os termos da lei. Reajustes, criação de cargos, alterações na carreira, contratações, realizações de concursos públicos, criação de despesas e contagem de tempo para fins de progressão, promoção, anuênio, quinquênio e coisas semelhantes. Nessa primeira versão do projeto, já estavam fora dessas restrições servidores da saúde, segurança pública e militares, tá? Desde que, e essa frase aqui é bastante importante para o debate, né, para a compreensão desse projeto, desde que diretamente envolvidos no combate à pandemia do Covid-19. Vou voltar a essa fase mais para frente, né? Foi para a Câmara, né, e a Câmara aprovou esse texto com alterações, né? Uma das alterações foi retirar essa condição, desde que diretamente envolvidos no combate à pandemia do Covid-19, e acrescentar categorias dentre aquelas que estavam fora dessas restrições. Servidores, além daquelas já mencionadas, servidores de carreiras periciais, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana, serviços funerários, assistência social e, que nos interessa, trabalhadores da educação pública. Só lembrando, gente, agora eu estou tratando de uma questão que é específica dos professores do magistério superior, que é o público principal dessa live, dessa discussão aqui. Depois a gente reabre para um contexto maior, tá? Então, a Câmara aprovou o texto que veio do Senado com essas alterações, voltou para o Senado, e o Senado tentou voltar à versão anterior, conseguiu parcialmente, quer dizer, manteve essas novas categorias profissionais dentre as categorias poupadas do congelamento, mas reinseriu aquela condição, desde que diretamente envolvidos no combate à pandemia do Covid-19. Tá? E dessa forma é que está na mesa do presidente para ser sancionado. E o presidente já anunciou publicamente, através da mídia, que vai vetar essa inserção dos trabalhadores da educação pública dentre as categorias poupadas desse congelamento. Né? A gente não sabe se de fato vai fazer isso ou não vai fazer isso, porque ele ainda não sancionou a lei. Né? Então, temos no que nos concerne, né, essas duas questões. Se seremos ou não inseridos dentre as categorias que não sofrerão essa restrição, né? E se essa restrição vem com esse acréscimo, desde que diretamente envolvidos no combate à pandemia do Covid-19. Acho que fica bem claro qual que é a complicação disso, né? No caso de reajuste, que não é exatamente o ponto que a gente está observando aqui, mas eu vou até comentar um pouco sobre isso, isso aqui é praticamente complicado, porque você não pode dar um reajuste para um docente e não dar para um outro da mesma categoria, né? Mas mesmo no caso de progressões e promoções, que é uma coisa individual, isso aqui abre brechas para uma série de questionamentos jurídicos, porque o que é diretamente envolvido ao combate ou o que não é diretamente envolvido ao combate, mas enfim. Mas isso é um elemento bastante complicado nesse contexto. E, no nosso caso, ainda mais complicado é se seremos ou não inseridos na exceção à aplicação dessas restrições. Aqui eu queria só fazer a título de ilustração não, né? Os dados
são concretas. Mas, falando de progressões e promoções, né, que, parênteses, opinião minha, pessoal, né, totalmente pessoal, eu nem acho que seria o caso, eu não defenderia que a gente reivindicasse reajustes salariais nesse próximo período, né? Mas congelar progressões e promoções de uma perversidade notável, né? Então, a gente tem umas tabelas, a gente vai divulgar as tabelas num boletim próximo da AD. Aqui eu vou falar de valores em ordem de grandeza, né? Porque, imaginando que o congelamento, imaginando primeiro que a gente não seja, que a gente seja incluído no congelamento, né? Então, excluído das categorias que não recebem as restrições, imaginando então que a gente tenha congelamento de promoções e progressões, imaginando que essa lei entre em vigor em junho, só para efeito de cálculo, tá? Em junho agora, seriam 19 meses de congelamento. O congelamento aqui significa que esse tempo não será contado, né? Não quer dizer que nesse período não se paga e depois volta-se a pagar depois desse período. Quer dizer, continua contando tempo, mas recebemos esses aumentos devidos à progressão e promoção só depois desse período. Não. O período inteiro de 19 meses não seria contado mesmo, né? Então, você para de contar agora em maio e retoma em janeiro de 2022, né? Então, isso significa que por 19 meses, num primeiro momento, você vai... não precisa ser exatamente os 19 meses que começam em junho, pode começar esse período um pouco mais para frente, depende em que fase do interstício você se encontra nesse momento. Mas por 19 meses você vai receber menos do que deveria, né? Deveria receber o salário de uma categoria um nível acima e vai receber de um nível abaixo. Mas essa defasagem, ela se reproduz ao longo da carreira toda, né? Então, quando você está no nível 1, vai para o nível, deveria estar no nível 2, você tem essa perda. Quando você vai para o nível 2 e deveria estar no nível 3, você tem mais 19 meses de perda, e assim por diante. Então, as perdas em valores atuais, evidentemente, né? Em valores atuais, as perdas ao longo da carreira, né, vai de quem está no penúltimo degrau da carreira na ordem de R$35 mil, e quem está no começo da carreira, R$200 mil. Essa é a ordem de grandeza das perdas salariais pelo simples congelamento de promoções e progressões. Ok? Repito, ao longo da carreira toda, em valores de hoje. Certo? Então, isso é para dar uma ideia de que tipo de contribuição eles estão pedindo para a gente dar nesse momento. Certo? Essas tabelas são bem simples de calcular, mas a gente vai divulgar para a comunidade da UFABC, pelo menos em breve. Certo? Então, enfim, essas são esse é o relato que eu queria fazer. Acho que eu demorei mais do que eu gostaria. E vou ficar observando se tem perguntas, esclarecimentos que alguém peça. Em algum momento mais para frente eu podendo, né? Eu faço os esclarecimentos. Mas agora, como eu falei, vamos reabrir o debate, colocar num contexto mais amplo, que tem tudo a ver com isso, porque no fundo esse projeto de lei penaliza o funcionalismo público, né? Ou seja, reforça aquela imagem também negativa que se tem do serviço público, como se não fosse necessário o serviço público e o Estado num momento grave como esse, na direção totalmente oposta ao que acontece mundo afora. Então, já vou no embalo, meio que passando a bola para o professor Ramon, que eu não apresentei adequadamente, né? Professor titular da UFABC, economista, professor do bacharelado em Ciências Econômicas e do programa de pós-graduação em Economia. Queria convidar o professor a falar um pouquinho sobre essa política de Estado mínimo, como ele vê a atuação do governo brasileiro nesse contexto de crise pandêmica totalmente oposta ao que os principais países do mundo vêm fazendo. Enfim, por favor. Posso falar já, então? Obrigado, Capucci. Então, fico muito feliz de estar aqui, né? Tentando así conversar con todos nuestros amigos, colegas, nesse período de pandemia. Estamos
fisicamente afastados, né? Bem, quanto ao que você falou, digamos, em geral, acho que vou comentar pouco da questão do papel digamos, do governo brasileiro nessa situação. Acho que aí há consenso entre todas as pessoas civilizadas que a atuação do governo é lamentável, né? E que isso, em realidade, só confirma o que todo mundo imaginava e podia esperar desse governo, né? Simplesmente está, digamos, se você quiser, está atendendo às piores expectativas, né? Ou seja, a gente imaginava que faria coisas desse tipo, está fazendo, ninguém imaginava que, além da catástrofe geral, isso aconteceria no meio de uma pandemia, né? Então, essa pandemia mostra ainda mais os limites que tem esse governo para fazer qualquer... não quero forçar a barra, mas chamar essa atitude civilizada, acho que é uma palavra, um conceito até justo, tá? Ou seja, ter um mínimo de respeito pelo conjunto de cidadãos, né? Uma preocupação com a saúde, com a vida do conjunto das pessoas, né? E que isso se insere dentro de uma visão, como você falou muito bem, de que o papel do Estado, digamos, de uma visão de Estado mínimo, certo? Né? Que inclusive está manifestada por todas as declarações do ministro de Economia, do Paulo Guedes, né? Mas em geral é a visão do Estado, né? Ou seja, a visão de que o Estado, quanto menos fizer, é melhor, né? Aí tem uma coisa que eu queria falar, digamos, é que isso está dentro de uma visão geral, se você quiser, do neoliberalismo, tá? Em geral, digamos, a gente está ainda com uma versão extremamente radical do neoliberalismo, né? Mas, digamos, o que então, veja, mas aí que está, o neoliberalismo, em realidade, é uma retirada do Estado, né? Assim, da cena, tá? Mas é uma retirada bastante seletiva, né? Porque algumas cenas o Estado tem que estar presente, né? E isso a gente vê claramente, por exemplo, nos setores que estão sendo privilegiados, não digo com essa privilegiados, entre aspas, com essa lei, com esse projeto de lei votado ontem, né? Sino em geral, né? Ou seja, quem que são os setores que não sofrem o ajuste, essencialmente os vinculados com a segurança, com a justiça, certo? Com a repressão, tá? Então, de alguma maneira, dentro do conceito do Estado de neoliberalismo, também tem uma parte do Estado mínimo, mas em algumas coisas, né? Estado mínimo em saúde, em educação, mas Estado máximo, se você quiser, em segurança, em repressão, né? Então, isso aí também tem que ser considerado, né? Eu não sei se vou... espero não estar fugindo muito da discussão de hoje, né? Eu queria só falar, digamos, um pouquinho, se você quiser, recuar um pouco, tá? E tentar entender como que a gente chega nessa visão de que o Estado mínimo é uma coisa boa, né? O sea, como que essa ideia pegou, certo? De alguma maneira, tem importantes setores da população que, mesmo sendo claramente prejudicados por essa política de Estado mínimo, acham que isso é uma coisa positiva, certo? Tá? Que, digamos, que, ou seja, tendem a ver o Estado como um problema, tá? E, portanto, tendem a ver qualquer recuo do Estado como um avanço das liberdades, do potencial, se você quiser, do cidadão comum. Tá? Então, o que eu diria que isso aí, em grande parte,
Isso aí vem, se você quiser, de uma, chama-se de uma lenda, tá? De que o Estado, no fundo, o sea, você assimila o Estado, tá? O Estado contemporâneo, o Estado de uma sociedade democrática, tá? Com uma espécie de rei mau da Idade Média, certo? Então, esse rei mau da Idade Média, você é um cidadão qualquer, você é o dono de um bar, né? E então vai vir o rei mau e dizer de repente, não, me dá metade da tua grana, senão você vai para a prisão. Tá? Então você, como cidadão, não tem o que fazer perante esse rei malvado que tira toda a tua poupança, tira teu esforço de ano, tira o imposto visto como roubo. Né? Então, você tem uma visão, isso que o Estado, tá? É o inimigo do cidadão comum, tá? É o explorador do cidadão comum, tá? E essa visão pode, digamos, vai assim mudando ao longo da história, né? E você sempre pode ter, digamos, e tem uma dimensão, eu não sou cientista político, sou modestamente economista, gosto de história econômica, acho que minha contribuição pode vir mais por esse lado, né? Mas o que a gente tem é uma visão onde digamos, o Estado efetivamente tem uma dimensão, certo? De ser aquele que, de alguma maneira, representa, certo? Os grupos de elite de uma sociedade, tá? Às vezes no limite só a pessoa do rei, tá? Tentando extorquir o cidadão comum, tá? Só que eu entendo que tem uma mudança radical, tá? A partir do momento em que você tem todos os movimentos, todas as campanhas, toda a luta, em realidade, tá? A luta do cidadão para tornar a sociedade mais democrática, tá? E com todas as imperfeições, digamos, que você pode atribuir a qualquer sociedade democrática contemporânea, tá? De alguma maneira você tem isso, o cidadão está votando por um governo, tá? E então, onde que você pode limitar, certo? Tá? Que já que digamos, o cidadão de alguma maneira participa na eleição e teoricamente isso vota para quem representa seus interesses, né? O que você, digamos, a maneira em que você pode, digamos, em que os poderosos da sociedade podem revertir essa situação, essencialmente através da ideologia. Tá? Então, o que você tem, digamos, exatamente, o importante é convencer ao cidadão comum que o Estado, que teoricamente poderia ser, tá? O instrumento que ele tem para tentar construir uma sociedade mais justa, tá? Que aqui não estou falando de nenhuma grande, digamos, revolução social, estou pensando simplesmente em fazer uma coisa tipo as sociais-democracias europeias, ou seja, um welfare state. Tá? Então, se diz, esse welfare state, tá? Que poderia ser, de alguma maneira, construído, certo? A partir da participação do cidadão, escolhendo as pessoas que representam seus interesses e tentam transformar a sociedade em uma sociedade mais justa, o que a gente tem exatamente o contrário, um processo de demonização do Estado e uma volta à convicção de que o Estado, que poderia estar dando esses serviços de saúde, de educação, tá? De dar, de alguma maneira, uma complementação econômica, oferecer serviços públicos, tal, né? Você passa a transformar esse Estado, por uma questão ideológica, novamente no grande vilão. Tá? O Estado que está querendo tirar recursos do cidadão comum. Tá?
E nessa coisa, agora, o Estado, tá? Já não passa a ser simplesmente o rei. O Estado tem, além disso, um monte de cúmplices. Quem são esses cúmplices? Nós, funcionários públicos. Tá? Então, portanto, a visão que se passa, tá? Que, digamos, e aí não vou discutir, digamos, muita questão de como essa ideologia vai se formando, né? Mas a visão dessa ideologia transforma, então, o funcionário público, tá? Na pessoa, tá? Que tira vantagens da existência desse rei ladrão. É o cúmplice, tá? Então, digamos, então passamos esse tipo de visão de que quando todo mundo, digamos, estaria se sacrificando, perdendo renda, tal, porque estamos no meio de uma crise, o funcionário público privilegiado que continua recebendo seu salário, continua, digamos, sem ser afetado, enquanto todos os outros, veja, de novo, isso é uma lenda, tá? Mas avisa isso, todos os outros cidadãos estão fazendo seu sacrifício e o funcionário público, incluindo nós, professores, obviamente, somos os privilegiados que continuamos em nossa bolha, a salvo de as dificuldades da pandemia, e por isso, então, começa quase, se você quiser, um ressentimento, porque, claro, esses caras têm um privilégio, então temos que atacar esses caras que têm um privilégio, caras que estão acima de nós, tá? Acima do cidadão comum, do Zé Ninguém. Tá? Então, Zé Ninguém fica pé da vida com nós funcionários públicos, inclusive nós professores. Tá? Então, aí passa a ser, digamos, uma visão qualquer, digamos, que inclusive deixa, e aí começou você pode ter uma visão de que o déficit do setor público, tá? É um problema. Eu acho que seria uma discussão de economia longa, nos desviar um pouco do que estava falando, né? Mas, independentemente da questão do déficit do setor público, tá? Tem uma questão também de revanchismo, tá? De dizer, olha, esses caras são privilegiados, tá? E temos que atacar esses privilégios, tá? Veja que, digamos, assim como tem setores hoje que estão, digamos, operando, digamos, que certamente reduziram muito as atividades, né? Tem outros setores que continuam funcionando a través de home office, o que for, ¿no? Continuam funcionando. Acho que travou. Acho que travou o vídeo do professor Ramon. Vamos esperar um pouco. Sem dúvida é o dele, né? Porque o nosso está funcionando. Sim, não foi o dele. Acho que ele caiu mesmo. Demora um tempinho para a pessoa cair. Esperar um minutinho, deixa eu ver se ele está buscando se comunicar pelo WhatsApp. Não, ele caiu, Caput. Ele caiu. Quer que eu vá fazendo, talvez, esperar um minutinho, ou quer que eu vá fazendo a minha fala para a gente não perder o gancho, depois ele retoma? Pode ser. O que você acha? Eu tenho a sensação, porque eu tenho a sensação que, na verdade, ele já estava meio concluindo, não? Não sei, né? Acredito que sim. Mas, de repente, ele pode complementar retomar, né? Acho que não... ele tinha, né, meio que estava numa segunda... tá chegando. Olá. Olá.
novamente. Aqui são as emoções de nosso no continuado emergencial. Põe emergência nisso, né? Isso. Ai, ai. Mas então, não sei, desculpem, não sei em que momento que caiu a... Mas eu já basicamente tinha falado boa parte do que eu pretendia falar, então não sei se a Maria quer complementar alguma coisa, em todo caso, ou estava faltando algum ponto aí, não sei. A gente pode passar para a Maria e depois você pode retomar, se quiser retomar o fio do que você estava falando, depois da Sim, fala da porque Maria. realmente eu não sei em que momento cortou, né? Tá. Perfeito. Você está com o telefone mutado, Maria. Não, ô Ramon, eu acho que foi bem no finalzinho. Se você quiser só então concluir e fechar, daí eu assumo. Tá? Perfeito. Então, não, o que eu dizia isso, que, digamos que então que o que se passa a ideia de que o funcionalismo público cúmplice desse Estado e que a última coisa que eu falei que tem outros setores que estão funcionando bem apesar da pandemia, né? E que você não ouve assim reclamações, tá? Vamos cortar a agenda desses outros setores, tá? Mas do funcionalismo público, sim, tá? Então, de alguma maneira, o funcionalismo público acaba sendo o vilão, certo? Dentro desse clima geral, digamos, que vem de toda hacia a transformação digamos, da sociedade a partir do neoliberalismo que se manifesta na votação do Bolsonaro, tá, né? A ideia de que o Estado e os seus cúmplices, certo, que são funcionários públicos, são que, digamos, têm a responsabilidade por tudo que acontece de ruim. Tá? Então, era basicamente isso, por favor. Tá? Obrigado, Ramon. Então, vou passar a palavra agora para a Maria. Só lembrando, né, esse final que você falou, quer dizer, essa campanha contra o funcionalismo público que esse momento proporciona, não é só desse momento, né? Esse governo já tinha um desenho, né, de reforma administrativa bastante prejudicial e, num certo sentido, aliás, esse projeto de lei coloca o prazo de dezembro de 2021, mas não tem nenhuma garantia que a coisa não se estenda para depois disso, né? Uma série de restrições. Então, tudo isso faz parte de um desenho, né, maior que esse cenário pandêmico, principalmente no Brasil, né, da forma como está sendo conduzido, acaba sendo propício. Maria, fique à vontade para nos presentear com mais uma análise. Não, na verdade, Capucci, boa tarde para todo mundo, boa tarde para o Ramon, para você, para quem está nos assistindo. Eu não tinha combinado com o Ramon, mas, na verdade, eu começava justamente da onde ele terminou a fala dele, né? O que é que está em jogo exatamente nessa proposta de congelar salários, promoções, progressões, concursos dos servidores públicos, né? É uma campanha ideológica de longa duração, que, enfim, não é exclusividade do Brasil, mas que no Brasil está num momento de alta, contra o Estado e contra o funcionalismo público. Né? Quem assistiu os debates no Senado e na Câmara viu isso claramente, né, na fala da base de apoio do governo. Né? Eles querem nos colocar como privilegiados, né, num momento onde todos estão fazendo uma cota de sacrifício, caberia a nós fazer também a nossa cota de sacrifício. O que eles não dizem é que a gente já vem fazendo sacrifícios há muito tempo. Né? Já teve a PEC do teto, já teve a reforma da Previdência, nós estamos sem aumento já há algum tempo, né? Tivemos reajustes, mas não exatamente aumentos. Então, a gente já vem dando a nossa parcela de sacrifício. E mais do que isso, né, eu acho que o que essa medida ataca são os funcionários públicos de maneira geral, e não aqueles que têm realmente privilégios e que deveriam ser objeto de discussão da sociedade. Por exemplo, os altos funcionários do judiciário, né, que são realmente privilegiados, e não se fala de caçar privilégios deles nesse momento, e os altos setores militares, que também têm muitos privilégios, e isso não é discutido. Por quê? Porque se coloca todo mundo no mesmo saco, a professor universitário ou o professor de escola básica, né, que ganha R$2.000, e o
presidente do STF, que tem até apoio terno, certo? Todos entram na mesma... no mesmo balaio, como se a gente fosse privilegiados, e, na verdade, não é isso, né? E mais, né, o que não se discute, como o Ramon comentou, é que, tudo bem, nós vamos fazer uma parcela de sacrifício, mas e as grandes fortunas também vão fazer uma parcela de sacrifício? Os bancos que estão lucrando normalmente vão fazer uma parcela de sacrifício? Vão dar sua parcela de sacrifício? Então, assim, por trás desse debate tem, no fundo, uma perseguição ideológica injusta, é preciso que se diga injusta, ao funcionalismo público. Do ponto de vista mais específico, que eu acho que, para a gente, né, sair desse debate mais geral, é importante frisar, eu acho que o Caputo já disse, mas eu queria frisar uma coisa. A Câmara dos Deputados já tinha aventado a possibilidade de reduzir salários. Bom, houve uma reação, isso é inconstitucional, voltou atrás e se fez um acordo na Câmara, tá? Que não se caçaria nenhum direito trabalhista nesse momento, né? Não se atacariam os trabalhadores. Tanto que a Câmara aprovou um primeiro pacote de ajuda aos estados que não vinha com esse artigo 8º, né? Que reduzia salários, congelava concursos, promoções, progressões. Foi o Senado, tá, que fez um projeto substitutivo e incluiu isso, cedendo a uma pressão do Paulo Guedes, tá, que já vinha no passado, que já vinha, como o Caputo lembrou, há bastante tempo, liderando essa campanha de ataque ao funcionalismo público, ele que é o verdadeiro parasita, né, representante dos interesses financeiros do país. Eu estou dizendo assim um pouco chapado, porque é exatamente disso que se trata, né? E é preciso dizer, né, o óbvio. E ele já vinha, né, nos atacando, nos chamando de parasitas, depois deu uma declaração dizendo que a gente não podia ficar em casa de pernas para o ar com a geladeira cheia, o que é um absurdo, desconsidera completamente tudo que nós temos feito nesse contexto. E aí o Senado incluiu, então, um artigo que congela aumentos, que já seria absurdo, como o Caputo falou, né, em contexto que você tem queda de arrecadação, você dá aumento de salário. Mas congela também reajuste. O que é o reajuste? O aumento é quando você tem aumento substancial de salário. O reajuste é quando você compensa perdas inflacionárias, tá? Para você manter o salário no mesmo patamar. Isso também está congelado. Lembrando que o Guedes já acenou que pode ser que ele imprima moeda, e pode ser, não é natural, o Ramon entende isso melhor do que eu, não é uma consequência natural disso, mas pode ser que isso implique aumento de inflação, tá? Então, a gente pode ter perda de salário, do salário corrente, digamos assim, tá? Com essa decisão. Mas congela também, como o Caputo já falou, promoções, progressões e outros direitos que são próprios da carreira, e congela ainda, o que para mim é mais grave, todo o concurso público. Então, assim, é realmente um projeto de sucateamento total do funcionalismo público, que, como o Ramon bem mencionou, não é de todo o funcionalismo público, tá? As forças policiais já foram prontamente excluídas, ao lado, obviamente, daqueles que estão à frente do combate da pandemia, porque era só o que faltava, né? Eles, nesse contexto, fazerem uma crueldade dessa. Embora não tenha limite, tem algum limite. Então, só para recapitular, a Câmara fez um projeto onde não constava o artigo 8º. O Senado propôs um projeto de lei substitutivo com este artigo 8º. Quando chegou na Câmara dos Deputados, vários partidos de oposição fizeram emendas a esse projeto substitutivo do Senado. As duas mais importantes foi um projeto de emenda do Partido dos Trabalhadores para excluir o artigo 8º, o artigo 8º, ou seja, excluir essa supressão de direitos dos trabalhadores do setor público. Essa emenda foi derrotada. E o Partido dos Trabalhadores fez uma nova emenda para incluir, então, nas exceções, os trabalhadores da educação. E é importante frisar isso, porque não são só professores, tá? São todos os trabalhadores da educação que estariam excluídos desse processo, né? desse artigo 8º. Isso voltou para o Senado. Eu estou fazendo esse histórico, já vou dizer por quê. Isso volta para o Senado, e aí o Davi Alcolumbre pede para ser o relator, ele que é o presidente, né, da casa, e num primeiro momento ele disse que iria rejeitar a emenda da Câmara. Depois ele volta atrás por nossa mobilização. Assim como a Câmara
cedeu, porque nós nos mobilizamos e pressionamos os deputados, né? Nós, digo particularmente o setor de educação, no Senado aconteceu a mesma coisa. De manhã para tarde ele mudou de posição, tá? Por pressão, claro, de uma parcela dos senadores, mas também da base, que nós mandamos e-mails, mandamos o WhatsApp, a gente fez realmente uma balbúrdia para ele voltar atrás, tá? Então, ele cedeu, mas ele incluiu esse adendo para todas as categorias, não é só para os trabalhadores da educação, tá? São para todas as categorias, só se abrem essas exceções desde que se esteja diretamente envolvido no combate à pandemia de Covid-19. Eu vou abrir um parênteses para dizer que, juridicamente, isso é muito complicado. Então, provavelmente, isso seria derrubado pelas associações jurídicas dos sindicatos em algum momento, tá? Mas mostra aí a ideologia, a disposição do Davi Alcolumbre de ceder ao Guedes, né? E agora, enfim, ele finalmente, no Senado, o PT também tentou fazer uma emenda para retirar essa frase, tá? Que era o que dava para fazer naquele momento, então retirar a frase desde que diretamente envolvido na pandemia. A mesa diretora da votação não deixou essa emenda aí a voto, porque ela ganharia, porque justamente como foi para todas as categorias, os senadores que defendem os médicos, as forças policiais, também se colocaram contra essa decisão, tá, do Davi Alcolumbre de incluir essa frase, mas isso não foi a voto, portanto, o que foi aprovado foi o texto original do relator com essa inclusão. Isso vai para o presidente da República, tá? Ele anuncia que vai vetar só os trabalhadores da educação. Por quê? Porque essa é a agenda ideológica do governo. E também porque esse é um setor muito importante do funcionalismo público, tá? Mas eu acho que a questão ideológica pesa mais. Eu acho que atacar os professores, né, é o que o Bolsonaro mais tem feito desde que assumiu com esse, e tanto com o primeiro-ministro quanto esse ministro, que a gente chama, né, o pior ministro da história, e nem vou entrar muito aqui no mérito, que eu já vou retomar o lugar do Weintraub nesse processo. Então, o que eu quero só chamar a atenção é que, né, apesar de ter sido tudo muito rápido, os professores do Brasil todo se mobilizaram muito intensamente para pressionar a Câmara, para pressionar o Senado, para a gente ter uma modificação desse projeto que parecia imodificável, dada a força da ideologia que o Ramon comentou. Agora isso vai para a sanção presidencial, talvez se o Bolsonaro vetar mesmo, né? Porque o Bolsonaro não é um ser humano de palavra, então tudo pode acontecer, ele pode dizer uma coisa de manhã, negar essa coisa à tarde, falar outra coisa à noite. Ele não é uma pessoa que tem compromisso com a verdade nem com a própria verdade, então ele pode fazer absolutamente qualquer coisa, mas se ele vetar mesmo, isso volta para o Congresso. E aí nós temos, de novo, um outro campo de mobilização, e é para isso que eu quero chamar a atenção, tá? Eu acho que a gente tem espaço para derrotar esse veto no Congresso, e eu acho que a gente deveria derrotar esse veto no Congresso. Não só porque a gente tem a obrigação de combater essa ideologia que o Ramon bem descreveu, né, do Estado mínimo, e não porque a gente está defendendo os nossos privilégios como funcionários públicos, mas é porque a maioria do povo brasileiro depende do Estado para sobreviver e para viver. Certo? As pessoas dependem do Estado para educar seus filhos, dependem do Estado nesse momento para comer, dependem para ter saúde através do SUS. Então, a gente tem obrigação, com o nosso compromisso com o povo brasileiro, de defender o Estado brasileiro. Tá? Então, a gente precisa, e defender o funcionalismo é defender o Estado. Porque o Estado não é uma abstração, o Estado são as pessoas que constroem o Estado cotidianamente, através de compromissos de vida, inclusive, porque nós poderíamos estar ganhando mais no mercado, mas a gente optou por ganhar menos e servir ao Estado, servir à população nessas carreiras que são carreiras de dedicação ao povo brasileiro. E a gente tem que ser capaz de explicar isso para a sociedade. Então, eu acho que a gente deve, sim, organizar uma grande mobilização para a derrubada desse veto. E em que contexto vai acontecer essa mobilização? Num contexto de potencial desgaste ou de aumento do desgaste do governo Bolsonaro, porque a pandemia vai se agravar e ele é, sim, um dos principais responsáveis por esse agravamento. Certo? E a gente também tem a responsabilidade de dizer isso. O Bolsonaro é hoje um presidente genocida. Né? Defender a ação que ele teve hoje de cruzar a Praça dos Três Poderes e ir ao STF pedir
a relativização do distanciamento social em nome de interesses empresariais é um crime contra o povo brasileiro. Então, eu acho que isso vai aumentar nos próximos dias e nós temos que contribuir para esse desgaste. Tá? Por quê? Porque disso depende o bem-estar da população brasileira. Nós temos essa responsabilidade. Né? Então, essa mobilização vai acontecer nesse contexto e de aumento do desgaste do governo Bolsonaro, e acho que de uma atuação mais enfática da sociedade de dizer já deu, certo? Não dá mais, e acho que a sociedade está com disposição de fazer isso, e também no contexto de um ano da maior mobilização popular contra o governo Bolsonaro, que foi o 15 de maio do ano passado, um grande movimento popular em defesa da educação e contra o ministro Weintraub, o pior ministro da história. Esse movimento vai completar um ano, semana que vem. Várias associações docentes, entidades de representação estudantil já estão mobilizadas para construir um grande 15 de maio em defesa da educação, com o mote A Educação Salva Vidas, a educação pública salva vidas, a universidade salva vidas. A gente está um pouco nesse espírito de resgatar o que foi a mobilização da educação até aqui para construir o grande tuitaço. Eu brinquei que para o pior ministro da história, a gente tem que fazer o maior tuitaço da história e o maior panelaço até que o Weintraub caia. E isso é importante porque o Weintraub é a ala ideológica desse governo, ele é um dos maiores representantes da ala ideológica desse governo, e acho que a educação e os trabalhadores da educação têm responsabilidade e eles têm disposição, têm organização, que nesse momento é muito importante, para fazer essa campanha e para impor essa derrota ao Bolsonaro. E acho que a gente tem que liderar a mobilização da sociedade brasileira para o já deu, sabe? A gente já aceitou demais, já ouviu demais, o Bolsonaro é indigno do cargo que ele ocupa e o Brasil merece um presidente e um governo muito melhor do que esse. Era isso que eu tinha para dizer, é uma fala um pouco indignada, eu peço desculpas aí, mas é também uma fala muito confiante de que nós temos um espaço, sim, para atuar no próximo período, no curto prazo. Obrigado, Maria. Até agora ninguém fez perguntas ou comentários aqui no Facebook. Eu vou deixar mais um tempo aí para as pessoas se manifestarem, caso queiram. Enquanto isso, eu convidaria o Ramon, se você quiser fazer mais algumas considerações. A gente está indo já para 50 minutos, mais ou menos, de live, um pouco menos. E aí eu diria para a gente fazer algumas considerações finais, a não ser que apareçam algumas perguntas ou comentários de quem está seguindo, para a gente alimentar um pouco esse debate. Então, não, eu só queria pegar uma coisa meio... Estou 100% de acordo com o que a Maria falou sobre a situação geral, tá? Eu só queria fazer um breve comentário, né, da questão de que, nesse momento, tá, é essencial a gente sair da política de austeridade, como a gente chama de austericídio, tá? Ou seja, é fundamental que o governo, tá, que o Estado, em realidade, né, faça gastos, esqueça aquela coisa do limite dos gastos, agora o Estado tem que fazer sua parte, tá? Que é intervir para segurar, tá, todas aquelas atividades que estão caindo pelo motivo da pandemia, tá? Então, em particular, isso quer dizer que eu acho, digamos, ou seja, 99,9% do que a Maria falou, insisto, estou de acordo. O meu 0,1 seria: a gente não tem que ter muita preocupação com a inflação nesse momento, tá? Em realidade, a gente tem uma severa restrição do lado da oferta, uma severa restrição do lado da demanda, né? Então, o Estado tem que
tem que intervir, certo? E se tem que emitir moeda, tem que dar empréstimo, financiar gastos, tá? Isso aí é tudo, digamos, deveria ser feito por um governo sensato, tá? Na tentativa de minimizar a crise, que de qualquer jeito vai ser muito grande, tá? Mas então, bom, então basicamente o que eu queria complementar é isso, tá? Que lembrar que o papel do Estado nesse momento, do ponto de vista econômico, deveria ser muito mais ativo, né? E inclusive isso, digamos, e inclusive também, digamos, é uma situação, e claro, a gente não, digamos, não pode esperar outra coisa do Bolsonaro e do Paulo Guedes, tá? Mas certamente o tipo de política ativa que eles vão fazer, uma política ativa que vai acabar favorecendo o setor financeiro, tá? Mas ainda assim, tá? É melhor isso do que a paralisia, certo? Deixar a casa cair, tá? Então veja isso até as dificuldades de implementação da modestíssima ajuda de R$ 600 para as pessoas desempregadas, tá? Até isso mostra perfeito, isso deveria ser muito maior, tá mal feito, tá? Deveria ser muito mais ágil, deveria ser mais grande, tá? Mas no mínimo temos isso, tá? A gente não pode ter medo de que o governo tenha um papel ativo nessas circunstâncias, só temos que lamentar que o governo seja Bolsonaro e não alguma alternativa decente. Puth, posso só concordar com o Ramon? Pode, só pode concordar, não pode discordar. Não, é porque eu acho que eu não me expressei bem, Ramon. Eu concordo totalmente com você. O que eu só quis explicar é que, se por acaso venha a haver inflação, a decisão de congelar reajuste vai implicar perda de salário. E eu acho que nem todo mundo compreende isso, porque fala, não, então, está proibido, né, o reajuste, aumento, então, pelo menos não cortaram o nosso salário. Pode ser que tenham cortado, caso... E aí eu disse, né? Eu falei, o Ramon entende isso melhor do que eu. Acho que é improvável realmente a gente ter inflação, mas caso tenha, essa decisão implicou, sim, corte de salário. Era só nesse sentido, mas no mais eu concordo totalmente e acho que é hora do Estado, e esse foi o espírito desse programa, né? A gente defender mais Estado, inclusive mais gasto do Estado, mais investimento, né? E tal. É isso, Maria? Está com o microfone mudo. Sim, era só isso. Era só para explicar o que eu quis dizer com aquela observação. Ah, certo. Aqui disseram que eu estou com um vídeo escuro para acender a luz. Por incrível que pareça, eu estou com as luzes acesas, mas tudo bem. Tem poucas luzes aqui nessa região da minha casa, mas ok. Não, é que a época é de escuridão. Não, mas uma lâmpada um pouco mais forte me ajuda a ver. É a recessão, meu filho. Está muito literal. Então, indo para o encerramento, aqui só 2 comentários. Quer falar alguma coisa, Maria? Não, eu ia falar que você não tem perguntas do pessoal. Você não, tem... Não, então, não, quase não, né? Eu estava vendo aqui, tem o Luiz Fernando Sete. Quê? Tá sem som. Você falou alguma coisa? Não? Ah, tá. Então, tem uma pergunta que o Luiz Fernando Setes fez, mas você já comentou para ele, que se ocorrer um veto, se é apreciado pelo Congresso, de fato como você respondeu. E o Luiz Martins propõe que seria interessante a do FBC fazer um levantamento sobre os prejuízos em termos de progressões e promoções. Então, não sei se o Luiz, não sei se ele estava aqui no começo, mas eu falei um pouco sobre isso. Quer dizer, um pouco não, fui bastante fui quase exato, né? Em termos só de progressões e promoções, no caso das carreiras federais, tá? Que é os valores que eu conheço de salários, imaginando que o congelamento comece em junho deste ano,
seriam 19 meses de congelamento que se reproduz ao longo da carreira. A cada progressão, você teria essa defasagem de 19 meses, e, portanto, 19 meses recebendo um salário inferior ao que você deveria receber. Isso significa, em ordem de grandeza, para quem está no começo da carreira agora, um prejuízo em valores atuais, ao longo da carreira, mas em valores atuais, de cerca de R$200 mil. E para quem está no final da carreira, final não, né? No penúltimo degrau, associado 4, titulares não sentem esse prejuízo, por óbvios motivos. Quem está no penúltimo, R$35 mil ao longo da carreira. Mas, Capucci, era importante dizer de quantos anos você está falando, né? Porque senão as pessoas vão achar que a gente ganha R$200 mil assim fácil. Não, né? Estão falando de décadas, carreira, né? Ao longo da carreira. Então, mas isso são quantos anos para quem está no começo? 40 anos, 50 anos? Não, isso aí são ao longo de 16 anos. Ao longo de 16 anos, que é quanto você demora para chegar no... 18 anos, é quanto você demora para chegar no topo da carreira. Certo? Isso. 18 anos. Você teria um prejuízo de, repito, em valores atuais, de R$200 mil. Né? Quem já está no penúltimo degrau, só R$35 mil. Esse é o... Mas as tabelas a gente vai divulgar num boletim próximo, pelo menos para os docentes da UFABC, os valores exatos, dependendo do nível, da classe e do nível de cada um. Né? Então, acho que não tem mais nenhum aqui, a gente está escuro mesmo, né? Mas tá bom. Não, então, Capucci, acho que tem uma pergunta assim que eu queria responder aqui do Antônio. Aonde eu estou perdendo? Qual a pergunta? Do Antônio Gil Brum, aqui. Sobre as mobilizações à frente, próximos passos. Eu queria depois, falar sobre... Pode falar. Não, então, é que eu estou aqui quase queimando a largada, né? Mas é o seguinte, a gente se reuniu hoje, algumas associações docentes do Brasil, dispostos a construir essa campanha semana que vem, rumo ao 15 de maio, que vai fazer um ano, sexta-feira. Tá? Então, a gente deve soltar um press release, né? Assim, informar a imprensa dessa campanha, e um release político para informar todos os nossos filiados. Se vocês terem uma ideia, gente, só no ensino superior são 300 mil professores, tá? Desses, só ao Andes, né, são filiados 76 mil. Então, a gente deve, soltar aí para as nossas entidades, são associações docentes que estão organizando isso. A gente vai soltar aí para todo mundo várias informações, vídeos, a gente vai fazer uma campanha de vídeo, uma campanha visual. Também as associações devem tocar suas próprias campanhas, e a ideia é isso culminar num grande panelaço pela saída do Weintraub em defesa da educação na sexta-feira à noite, provavelmente 7h30, 8h30 da noite. Mas, como eu falei, essa campanha vai ser lançada oficialmente na segunda-feira agora. A ideia é cada dia... eu esqueci de falar uma coisa fundamental, que agora é bom que eu lembre. Cada dia vai ser um tema, tá? A ideia é isso, em defesa tanto denunciar o que o governo tem feito, né? Bolsonaro, inimigo da educação, Weintraub, pior ministro da história. Então, divulgar os ataques que eles têm feito para a educação em geral, com corte de bolsas e tal, e particularmente isso que eu tinha esquecido de comentar, que é o crime que o governo está fazendo em relação ao Enem. Eu acho que a gente também tem responsabilidade de tematizar isso, porque o Ministério da Educação, que devia ser o primeiro a promover a equidade, o máximo possível no acesso ao ensino superior, está com uma política extremamente elitista de não adiar a data da prova do Enem. Isso significa que os alunos que, porventura, né, estiverem com dificuldades econômicas, com dificuldades sociais, com dificuldades de saúde, estão já em condições desiguais de fazer essa prova. Então, também a gente quer dedicar um dia para isso, para esse tema, e assim, enfim, a cada dia da semana a gente vai fazer uma mobilização para culminar na sexta-feira com o grande dia, a educação salva vidas, alguma coisa nesse sentido, né? Não é a gente que dá o tom da mobilização, vai ser a própria mobilização que vai dizer
quais são as palavras de ordem mais importantes para esse momento. Mas é isso, os próximos passos é a gente construir essa grande campanha e a do FABC está de corpo e alma nisso. Obrigado, Maria. Obrigado, Ramon, pela participação. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui até agora. Desculpem pelo breu do moderador aqui. Agora a gente tem muita luta e acho bom a gente tirar essa imagem de que a nossa luta não é uma luta corporativa, não é uma luta pelo nosso umbigo, né? Claro que os nossos interesses pessoais estão envolvidos? Estão, sem dúvida estão. Mas a luta é uma luta em defesa do setor público, em defesa do Estado, em defesa do bem público, né? Como nós não somos, na imagem do que o Ramon colocou, os cúmplices do rei malvado, né? Então, é nesse espírito que a gente tem que arregaçar as mangas agora e partir para a luta. Agradecemos a todos aí pela participação. Quinta-feira estaremos de volta, não sabemos ainda com qual tema, mas estaremos certamente de volta com a TV Adulf ABC. Obrigado a todos. Tchau, gente. Valeu para todo mundo. Queria agradecer ao Ramon também, que foi ótimo. Então, eu agradeço o convite, estamos sempre apoiando nossa associação, que para isso estamos. O professor universitário tem que se sindicalizar, senão a gente não consegue fazer nossas mínimas reivindicações. Tá? Então, agradeço mais uma vez a Maria e ao Capucci pelo convite. Tá? A gente que agradece aí, né, Capucci, pela disposição de participar, e a gente vai seguir aí na nossa batalha. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.